Oi, oi, bem-vindos. Há um tempo já no meu coração eu senti de fazer uma espécie de live com devocionais. Só que eu fui ver e eu ainda não consigo fazer lives porque eu ainda não consegui 50 inscritos. Então eu decidi agora gravar uns vídeos, uma espécie de devocional e soltar aqui pra vocês. Peguei alguns livros para poder fazer esse devocional em escolha aleatória, porque eu falei, vou começar por 3 dias, depois, dependendo de como for, Deus for me dando direcionamento, eu posso fazer outros. Então, eu peguei livros que têm capítulos pequenos para nós podermos ler e estudarmos durante 3 dias. E aí eu sorteei, eu peguei à sorte, e o que veio foi o livro de Naum. Depois ali dos profetas, Amós, Miqueias, Daniel. Então, eu tô com as 2 bíblias aqui. Essa daqui é de 94, eu não lembro qual é a versão dela. Mas eu sei que ela é de Bíblia Sagrada Atualizada, Revista Atualizada. E essa daqui, que é a queridinha, King James, 1611. Então, 2 versões para ficar um pouco mais fácil o estudo, porque tem algumas palavras que são diferentes. Então, bora lá começar. Já na descrição aparece a ira e a misericórdia de Deus. O peso de Nínive, o livro da visão de Naum, Eucosita. O Senhor é Deus ciumento, vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. Vai pegando. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são como pó dos seus pés. Ele repreende o mal e faz secar, e esgota todos os rios, desfalece o Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Vamos parar aqui para nós fazermos um estudo. Primeira palavra. O Senhor é ciumento vingador, ponto. E aí a pessoa já fica, meu Deus, o Senhor é vingador. Gente, o Senhor é vingador, o Senhor é ciumento. Só que eu gosto sempre de tentar trazer para a nossa realidade, para nós conseguirmos fazer uma associação melhor. Quando diz que o Senhor é vingador, aqui na outra versão tá, o Senhor é Deus zeloso. Uma é ciumento, outra é zeloso. Vingador, o Senhor é vingador cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Quando falamos que Deus é ciumento, é zeloso, é vingador, trazendo para a nossa visão. Imagine você é casado. Não sei se é, mas imagine você é casado. Você não gostaria de ver seu marido, sua mulher, flertando com qualquer um na rua, né? Então, quando falamos que Deus é ciumento, ciúme no sentido de zelo, de cuidado, de não propriedade, mas na palavra diz que nós somos propriedade dele, mas do cuidado de saber que nós pertencemos a somente uma pessoa e nós não ficamos flertando com qualquer outra coisa. Então, essa parte do ciumento zeloso cai nisso. Vingador. As pessoas às vezes romantizam muitas coisas dentro do Evangelho, mas há várias passagens que falam, inclusive lá em Apocalipse, que Jesus vai vir para vingar, Jesus vai vir para ser juiz das nações, daqueles que se levantaram contra o seu povo, daqueles que fizeram iniquidade, cometeram iniquidade, daqueles que são realmente perversos. Se vocês buscarem na Bíblia, há várias passagens que dizem perversos, pessoas realmente ruins, que não se arrependem, não se arrependem, simplesmente. Então ele vai vir como um justo juiz para vingar, aqui nessa palavra já fala. E também fala da grandiosidade de Deus, de como Deus é tão grande, que para ele as nuvens são o pó dos seus pés. Você tem noção? Não sei se vocês já viajaram de avião, mas quando você tá lá em cima, eu, por exemplo, eu amo viajar de avião. Amo.
E aí quando eu fico lá em cima, eu gosto de ficar na janela, porque eu fico na janela igual uma criança, olhando assim a imensidão do céu, das nuvens, do mar. Eu fico, meu Deus, o mundo é tão grande, eu sou tão pequena. Então imagine um ser aonde as nuvens é só a poeirinha do pé dele. Vê a grandiosidade. E aí voltamos. 5. Os montes estremecem diante dele e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo. E todos que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante o ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como um fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele, mas com uma inundação transbordante, ele dará um fim absoluto ao seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Vou parar aqui. Do 5 ao 8, você vê no começo falando de como Deus é, características, falando sobre a grandiosidade dele. As colunas se derretem, a terra é queimada, tudo mediante a presença dele. Quem resistirá à sua indignação? Quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como um fogo. Gente, Deus é justo. Deus não gosta de injustiça. Não gosta. Às vezes nós temos a nossa percepção de que nós somos justos. Eu falo por mim porque eu já fui muito justiceira de muitas coisas. Mas Deus fala que Ele que julga, que é para nós colocarmos aos pés dele, que Ele é o juiz. Mas também fala que Ele é uma fortaleza no dia da dificuldade. Então, você está passando por dificuldade, é Ele que te sustenta, que está te fortalecendo. Mas é para aqueles que confiam nele, que Ele conhece aqueles que confiam nele. Aí vem outra passagem. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. E aí aqui ele fala com uma inundação transbordante. Ele dará um fim absoluto ao seu lugar e as trevas perseguirão os seus inimigos. Não adianta. Não tenho o que falar. Que imaginais vós contra o Senhor? Ele vos consumirá por completo. A aflição não se levantará uma segunda vez. Ainda que eles se entrelacem como espinhos e se encham de bebida como bêbados, serão devoradas como palha seca. A quem saiu de ti e a quem maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Assim diz o Senhor, embora sejam quietos e em grande número, e ainda assim serão exterminados. E ele passará, ainda que eu tenha te afligido, não te afligireis mais. Mas agora eu quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. O Senhor deu ordem ao teu respeito, que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses. Exterminarei a imagem de escultura, a imagem de fundição, e farei a tua sepultura, pois és vil. Eis sobre o monte os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz, ó Judá. Guarda as suas festas solenes, cumpre os seus votos, pois o perverso não passará mais por ti, que ele é inteiramente exterminado. Esse contexto vocês têm que entender um pouquinho de Bíblia, pelo menos mínimo. Tá falando de Nínive. Não sei se vocês sabem, mas Deus levantou um profeta chamado Jonas. Acho que depois eu posso até Jonas aqui para nós lermos. E Deus mandou Jonas ir até Nínive, pregar para Nínive se arrepender, porque já estava num nível de iniquidade muito grande.
como aqui eles falaram, imagem de escultura, já estava chegando a um tipo de idolatria que Deus abomina. E nessa segunda parte, do 9 até o 15, ele vai falando sobre isso, sobre a aflição, que ele consumirá com fogo, que não se levantará uma segunda vez, que ele destruirá a terra, os bêbados serão devorados como palha seca, que as imagens de escultura de fundição serão sua sepultura, serão exterminados. E sobre os montes dos pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. E aí no final ele fala, ó Judá, uma das 12 tribos, guarda tuas festas solenes e cumpre os seus votos, pois o perverso não passará mais por ti. Judá, especificamente, eu disse a localização aonde o povo Nínive estava e da tribo de Judá estava ali na proximidade. E aí Deus manda Jonas ir para lá para pregar para Nínive. Aí o que Jonas faz? Não vou. Jonas vai lá e desiste e pega um barco no sentido contrário. E aí acontece um monte de coisa. Por fim, Jonas é obrigado a voltar e pregar para Nínive. Aqui, depois nós vamos estudar um pouquinho mais, mas nesse começo Deus está falando sobre a questão de justiça. Exatamente sobre a ira de Deus sobre Nínive. Depois nós vamos estudar as outras, vamos ver o desfecho final desse livro. Mas eu ouço poucas pessoas fazendo estudo, lendo sobre Nínive. E coisas que eu marquei aqui, estava marcada na minha biblinha menor. 2 coisas para nós observarmos. Primeiro, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deus é justo, mas o furor e a ira dele não é sobre você, não é sobre mim. É sobre os inimigos deles, principalmente naquela época. São os perversos. Então, do cuidado que nós devemos ter das nossas atitudes em relação ao que nós fazemos, porque Deus é justo, Ele vai julgar, ponto. O segundo ponto que aqui estava marcado na minha é que o Senhor é bom, é a fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Ao mesmo tempo que Deus é ciumento, Deus é zeloso. Naquela época nós estamos falando de uma época das tribos, uma época de conflitos, de guerras, onde Israel estava num ambiente que estava sendo contaminado pelos deuses pagãos da época, tanto é que ele falou de Judá. E Deus está se referindo sempre ao Espírito. Espírito, nossa guerra não é contra a carne, é contra o Espírito. Então, sobre as imagens de esculturas, ele vai destronar espíritos, entidades, deuses. Aqui numa versão, está escrito até aqui. O Senhor deu ordem ao teu respeito que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses. Exterminarei a imagem de escultura. Novamente, espiritual, batalha espiritual. Deus falando sobre esse sistema de adoração, sobre essas imagens, sobre essa idolatria, sobre esse paganismo, sobre o que há por trás e que ele vai sim vingar o seu povo em relação às injustiças que estão acontecendo, que aconteceram durante essa época específica. E mais uma aqui. Aqui. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti e é inteiramente exterminar. Aqui Deus fala da importância de quem Ele é. Ele é justo, Ele vai vingar
Nínive tomou uma proporção de idolatria muito grande, fazendo imagem de esculturas. Deus é ciumento, Deus não gosta de dividir o seu povo com adoração pagã, nem qualquer outro tipo de adoração, porque se não for adoração a Deus, qualquer outro tipo de adoração não é válida, mas que ele é a rocha, mas que ele conhece aqueles que são dele. E principalmente aqui no final, ele fala sobre comemorar as boas novas, daqueles que anunciam a paz, celebrar as festas. Deus é Deus de festa, gente. Na Torá, os primeiros livros da Bíblia fala como Deus gosta de festa. E as ordenanças e as festas que Deus mandou o seu povo fazer e comemorar. Então ele deixa explícito: celebre as tuas festas, ó Judá, cumpre os seus votos, cumpre os seus votos. Que votos? Votos que Deus determinou lá do começo, lá de Moisés. Os votos Deus determinou. Então, aqui ao mesmo tempo, o que nós podemos trazer para a nossa reflexão para finalizar? É um livro um pouco complexo, né? Os profetas, esses livros assim, tem uma basezinha. Mas, primeiro capítulo de Naum. Deus é ciumento, Deus é zeloso. Ao mesmo tempo, Deus é misericordioso. E ao mesmo tempo, Ele manda você comemorar, celebrar, respeitar, cumprir aquilo que Ele determinou para você. Então, são 3 ensinamentos que nós temos desse livro. Deus é zeloso porque Ele não gosta de dividir a sua glória. Ele não gosta de dividir idolatria. Ele não gosta que nós nos venhamos a adorar outros deuses. Ele não gosta. Ele é zeloso. Ele é ciumento. Ele é justo. Ele é vingador. Mas Ele também é a nossa rocha. Ele é aquele que nos fortalece no meio da angústia. E o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. E conhece o que nele se refugiam. Quer dizer que Ele é justo. E o terceiro e o último é que Ele manda nós comemorarmos, celebrarmos festas, anunciar a paz. Eis sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Anuncie a paz. Celebrar, celebre. Então, celebrar, anunciar a paz, respeitar, cumprir aquilo que Ele determinou na palavra dele. Esses foram os 3 ensinamentos agora de Naum. E amanhã nós temos mais. Vamos fazer 3 dias do estudo de livro de Naum. E é isso. Beijo, fique com Deus.